suficiente, amém? Para a glória do Senhor, para falar aos seus corações. Então, abra sua Bíblia em Mateus 13. Nós já ministramos acerca da parábola, né? Que eu chamo da parábola da semente. Mas, então, já ministramos acerca da parábola do joio e do trigo, que foi semana passada, amém? Quem estava aqui semana passada, dá um glória a Deus. Glória a Deus, né? A diaconisa Ashley ministrou pela manhã, amém? Glória a Deus que a nossa igreja não é uma igreja presa a homens, amém? Porque nós não somos idólatras, amém? Nós somos servos de Cristo Jesus. Então, independente de quem suba aqui, se sou eu, pastor Júnior, pastor Bruno, a Ashley, a palavra de Deus está sendo ministrada, amém? E a palavra de Deus nós já aprendemos que ela é boa, suficiente e frutifica por si só, amém? Porque a semente que é a palavra é perfeita, amém? Então, ministramos sobre o joio e o trigo, né? A diaconisa Ashley ministrou pela manhã, o pastor Bruno ministrou à noite, e parece uma eternidade que eu não ministro para vocês. Mas agora eu vou ficar aqui até o final, vai dar certo. Né? Vou estar aqui, firme e forte, nas outras parábolas, para a glória do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade. Pastor, eu não assisti as outras, né? Só você entrar no YouTube. Recomendo que você assista. Tá ótimo. Recomendo que você veja, porque uma parábola ajuda ao entendimento da outra. Lembrando que quando Jesus começou a ministrar as parábolas, né, em Mateus 13, versículo 1, a palavra vai dizer então que a multidão estava, né, rodeando, ele entra no barco, se afasta e então começa a ministrar as parábolas. Então não é uma pregação que ele para, né, é uma pregação contínua, ele vai ministrando uma parábola atrás da outra, né, até chegar nessa parábola até ele chegar na parábola do fermento. Quando ele acaba, então, a parábola do fermento, que é a próxima parábola, aí, então, ele se retira da multidão, né? E mais para frente você vai entender o porquê, amém? Então, até então, ele está, desde a primeira parábola, ministrando a multidão, né? Emendando uma parábola na outra. E é por isso que é necessário o entendimento, desde a primeira parábola, para que você possa compreender aquilo que ele continua falando através das outras parábolas, amém? Então, se você não assistiu, assista para que você pegue todo o contexto e o entendimento daquilo que o Senhor está ministrando sobre nós, porque nós estamos falando acerca do reino de Deus, amém? E, como nós já falamos, as palavras do reino, né, assim como as parábolas e qualquer palavra que nós ministramos acerca do reino, é uma palavra confrontadora, amém? Não é uma palavra, né, que vai ninar o seu coração, é uma palavra que vai cortar o seu coração. Porque as palavras do reino vêm para nos confrontar, para nos ajustar. Toda a palavra do reino, ela vem para nos amadurecer, porque esse é o intuito da palavra de Deus, amém? Amadurecer a sua igreja, aperfeiçoar a sua igreja, até que ela chegue à medida do seu rei e do seu reino, amém? Então as palavras do reino, que falam acerca do reino de Deus, que falam acerca do reino dos céus, como as parábolas, vêm para nos confrontar, para nos ajustar, porque nós temos uma medida para chegar e essa medida é Cristo, amém? Porque nós temos que corresponder à expectativa do nosso rei e à expectativa do seu reino, para que a gente possa então nos tornar a igreja vencedora, a igreja gloriosa, a igreja que vai reinar com Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então vamos lá, Mateus 13, versículo 31, é uma parábola curtinha, só tem 2 versículos, mas nós temos bastante coisa para falar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Glória a Deus, vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, somos gratos pelo dia de hoje, gratos pela oportunidade de estarmos reunidos como corpo de Cristo, como a sua igreja, meu Pai, para podermos juntos, Senhor, ouvirmos a sua voz, para que possamos, pelo teu Espírito, compreender aquilo que está por trás da letra, meu Pai, para que possamos entender a revelação daquilo que o Senhor determinou, Senhor, para a sua igreja. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, porque queremos te ouvir, Senhor. Desejamos ser moldados e transformados, transpassados pela sua palavra, para que possamos crescer, amadurecer e nos tornarmos, Senhor, a sua medida perfeita. Então rendemos diante de ti, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que tudo esteja submetido à obediência da tua palavra. Fala conosco, que teu Espírito ministre a nós o seu evangelho, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Nós, quando ouvimos acerca das parábolas, nós precisamos retirar do nosso coração todo pré-conhecimento anterior, tudo que a gente já aprendeu e ouviu acerca das parábolas, porque a maioria das igrejas e a maioria daquilo que a gente ouve confunde as parábolas, falando de salvação, falando, da igreja e do ímpio. E as parábolas do reino, assim como as parábolas que o Senhor ministra, são todas referentes à igreja, amém? O Senhor não ministra as parábolas, não fala para o ímpio, é tudo a respeito da igreja, É muito fácil a gente confundir, principalmente na parábola passada do joio e do trigo, porque assim como eu creio que muitos aprenderam que o trigo era a igreja e o joio era o ímpio, que o joio era quem estava no mundo. E vocês aprenderam semana passada que o joio também pode ser você, amém? Que o joio não é o ímpio, que o joio não é quem está no mundo. O joio também é igreja. Então tem parte da igreja que é trigo e parte da igreja que é joio. Então isso traz uma disruptura dentro de nós, porque a gente aprendeu, de uma forma que era confortável aos nossos corações, e Deus não faz nada para nos tornar confortáveis. Ele veio mesmo para poder destruir todo o nosso entendimento e sabedoria desse mundo, para que a gente entenda aquilo que está na mente e no coração de Deus, amém? Então, a revelação do reino nos faz compreender coisas que antes nós não compreendíamos. Então, nós temos que manter o nosso coração aberto, amém? A nossa mente aberta, para que a gente possa, então, entender aquilo que Deus está falando. Então, a palavra vai dizer assim: outra parábola lhes propôs, amém? Então, Jesus continua falando através das parábolas, Ele continua ministrando, ele acaba do joio e do trigo e ele continua, Ele já emenda nessa parábola do grão de mostarda. Então ele vai dizer: outra parábola lhes propôs. Então ele continua falando através de parábolas, se comunicando com quem? Com os seus discípulos, porque nós já aprendemos que apesar dele estar pregando para a multidão, a palavra vai dizer lá em Mateus 13, no versículo 13, a partir do versículo 13, que o quê? Que ele não deu o entendimento das parábolas para a multidão. Ele não concede o entendimento do reino para as multidões. O entendimento do reino só é concedido para os discípulos, amém? Só os discípulos conseguem discernir acerca do reino, porque ele tira depois um tempo para explicar aos discípulos aquilo que ele estava falando através de parábolas. Então pode parecer algo fácil de entender, porque ele usa figuras de linguagem, porque ele usa comparações, porque ele usa metáforas, mas eles não conseguiam compreender aquilo que estava sendo dito acerca do reino. Por quê? Porque a palavra vai dizer que Deus fechou o coração deles para que eles não entendessem. Então nós já entendemos que as parábolas não é para o ímpio e não é para qualquer um. É para quem Deus concede a revelação do reino, amém? E essa revelação do reino, ela é concedida à igreja, aos discípulos de Jesus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então a primeira coisa para a gente poder discernir a parábola, a gente precisa entender que essas parábolas se referem ao reino dos céus, amém? Então ela vai dizer assim: outra parábola lhe propôs, aí vai dizer, dizendo o reino dos céus, amém?
Então, as parábolas, elas falam sobre o reino dos céus, não sobre o reino de Deus. Há uma diferença, né, que eu já expliquei aqui algumas vezes em outras palavras, né, mas eu vou repetir porque é pela repetição que a gente aprende, amém? Então, o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra. O reino dos céus concerne a um tempo e acontecimentos, e o reino dos céus e o reino de Deus concerne a um outro tempo e outros acontecimentos. Ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus fala do governo soberano de Deus, de eternidade até a eternidade, amém? Fala de todo o governo de Deus, né? Aonde não há tempo, aonde Deus habita no eterno, porque Deus é eterno, amém? E ali ele estabeleceu o seu reino, o seu governo, que é de eternidade, que a gente chama de eternidade passada, até a sua eternidade futura. E tudo isso compete ao reino de Deus, amém? Então, isso significa que Deus reina para sempre, amém? Ele sempre reinou, Ele sempre governou, porque Ele reina desde a eternidade passada e vai continuar reinando até a eternidade futura. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, antes de existir a terra, já existia o reino de Deus. Antes que o haja houvesse, né, em Gênesis 1, já existia o governo soberano de Deus, o reino de Deus. E ele vai continuar existindo. Então, o reino de Deus é o governo de Deus, que vai de eternidade até a eternidade. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E o que é o reino dos céus? Como se fala a parábola, como Jesus falou, né, lá em Mateus 4, quando ele começou a pregar acerca do evangelho do reino, ele vai dizer: arrependei-vos, pois chegou o reino dos céus. Por quê? O reino dos céus corresponde a um período de tempo. Que período de tempo é esse? Desde que Jesus veio, né, e deu início à igreja, até o final do milênio, até a sua volta, onde Jesus vai voltar, vai governar durante mais 1000 anos sobre a terra. E todo esse período, desde que Jesus nasceu, né, e começou a instaurar, né, a igreja, a pregar acerca do reino, e veio estabelecer a sua igreja, como diz Mateus 16, ali nesse período que Jesus começa a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, se deu início ao reino dos céus. Então o reino dos céus é um período desde Jesus até o final do milênio, até o final do governo de Cristo sobre a terra, quando ele voltar. Por que é um milênio? O milênio são 1000 anos que Cristo Jesus vai governar, né, junto com a sua igreja vencedora, diga eu, glória a Deus, né, madura, que se conformou à plenitude de Cristo sobre a terra, porque Jesus vai voltar, amém? Jesus está voltando. Ele está voltando para quê? Para governar sobre essa terra, que nós chamamos de período milenar. São 1000 anos que ele vai governar juntamente com a sua igreja vencedora sobre a terra e sobre as nações dessa terra, amém? Então, nesse período todo está estabelecido então o reino dos céus. E quando vai acabar então esse período? Pastor, e por que começou com Jesus e a igreja? Porque a igreja começa em Jesus Cristo, amém? A igreja começa, né, com a plantação de Jesus. A palavra vai dizer que ele veio edificar a sua igreja. E ela continua, esse reino dos céus, continua sendo expandido e manifesto através de nós, amém? Hoje nós temos a responsabilidade e o compromisso, até que Jesus volte, de expandir esse reino, de falar acerca do reino, de manifestar esse reino. Então agora nós, como igreja, damos continuidade à expansão dessa obra, amém? Por quê? Porque lá em Mateus 16 vai dizer que as chaves do reino dos céus foi dado à sua igreja, amém? Foi dado a nós. Quando ele fala que vai entregar a Pedro as chaves do reino, e tudo aquilo que ele ligar na terra será ligado no céu, e o desligar da terra será desligado do céu, não estava falando de Pedro exclusivamente, estava falando da sua igreja, amém? Então a igreja agora ela tem as chaves do reino, ou seja, nós temos a responsabilidade e o compromisso de continuar expandindo o reino dos céus, manifestando o reino dos céus sobre a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém.
Por isso que quando a igreja expande, o reino dos céus expande. Quando a igreja avança, o reino também avança. E ele avança em manifestação e vida por conta da igreja. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então esse período do reino dos céus vai terminar depois que Jesus governar os 1000 anos sobre a terra, e quando Cristo então finalmente entregar todo o governo nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Está lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, eu vou ler para ficar bem claro, do versículo 22 ao versículo 28. Vai dizer assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Então está dizendo que Jesus vai governar até ele colocar tudo debaixo dos seus pés, amém? Então Cristo volta, ele vai governar esses 1000 anos, até tudo está sujeito aos seus pés, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, amém? Aí está dizendo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, né? E depois ele vai o quê? Então ele vai entregar esse reino ao Pai. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai. Amém? O Deus Pai. E para quê? Para que Deus seja tudo em todos, amém? Então quando vai chegar o fim? No final do milênio, quando tudo estiver sujeito a Cristo, então ele entrega o governo ao Pai, amém? Glória a Deus. E esse então é o período do reino dos céus, é o período que nós vivemos hoje, amém? Esse é o período que a igreja vive, a manifestação e a expansão do reino dos céus. Então, para você entender melhor, eu sempre dou um exemplo, é o mesmo exemplo que eu dou sempre, que eu acho que fica muito nítido e claro de entender. O que é então o reino de Deus? Vou dar um exemplo geográfico, amém? Vou dar um exemplo. O reino de Deus seria então o Brasil. Todo mundo habita no Brasil, amém? E os seus estados. E o que seria o reino dos céus? Seria o estado que está contido dentro do Brasil. Então, o Rio de Janeiro, onde a gente mora, está contido dentro do Brasil, amém? Então, significa o quê? Que o Rio de Janeiro seria o reino dos céus e o Brasil seria o reino de Deus, amém? Então o reino dos céus, ele está dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é a eternidade, e o reino dos céus, que é a manifestação desse reino, que é o que nós vivemos hoje, né, em aparência, realidade, em manifestação, é o reino dos céus que está dentro do reino de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Por que é importante entender isso? Porque no final de tudo, né, depois que acabar o milênio, todo mundo vai reinar com Cristo, amém? Todos vamos reinar. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é eternidade. Então todo mundo vai passar a eternidade com Deus, amém? Todos nós estaremos nesse reino eterno, que se chama reino de Deus, amém? Mas o reino dos céus, para você fazer parte do reino dos céus, para você reinar hoje, para você reinar quando Cristo voltar, durante esses 1000 anos sobre a terra, para você reinar juntamente com Ele, para você ser a igreja vencedora, que vai reinar com Cristo sobre todas as nações da terra, você precisa o quê? Se esforçar. O reino dos céus, o reino de Deus é a eternidade, amém? Porque vai de eternidade a eternidade. Mas o reino dos céus, esse reino milenário, esse governo juntamente com Cristo, que é o que nós estamos ministrando nas parábolas, é o que nós ministramos dentro do evangelho do reino, nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque é como diz, eu vou repetir lá em Mateus 11, versículo 12, o reino dos céus é até hoje tomado por
esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, amém? Está falando de que reino? Do reino dos céus, amém? Porque o reino de Deus já é a eternidade. Estamos todos incluídos nesse reino. Mas para reinar com Cristo, para viver esse reino hoje, eu preciso me esforçar. Amém? Entenderam até aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então, o reino dos céus que eu preciso tomar como esforço, ele tem o quê? Ele tem 3 aspectos. Eu já expliquei sobre isso numa palavra que eu dei lá em fevereiro, acho que foi em fevereiro, que eu falei sobre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Se você não assistiu, também recomendo que você assista, que eu explico a diferença, né, do Evangelho da Graça, da salvação, por Evangelho do Reino. E esse reino dos céus que nós vivemos hoje, ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é a aparência ou a semelhança do reino, que é o que nós estamos vendo nas parábolas. O que vai dizer no versículo 31, daí de Mateus 13, na parábola do grão de mostarda? Vai dizer assim: outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Por que ele usa esse termo semelhança? Porque isso faz uma comparação com o reino. Porque o reino dos céus, ou ele é aparência, ou ele é uma semelhança. Então o reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda. Vocês conseguem compreender? Diga amém. Então toda vez que falamos sobre as parábolas, estamos falando sobre a aparência do reino, sobre a aparência do reino dos céus, o que se assemelha ao reino dos céus, amém? O reino dos céus também se manifesta em realidade. O que é a realidade desse reino? Somos nós, amém? A igreja é a realidade do reino na terra, amém? Porque a palavra vai dizer o quê? Que o reino não está ali nem lá, o reino está dentro de nós, amém? O reino dos céus está dentro de nós, pronto para ser manifesto, pronto para ele ser visto através da pessoa de Cristo que habita dentro de nós. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós somos a realidade do reino, por quê? Porque nós somos os encarregados a cumprir a vontade do Pai nessa terra. Como diz Mateus 6, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E a quem ficou esse encargo da vontade de Deus ser feita na terra para que se manifeste o reino? Sobre a igreja, sobre nós, amém? Então o reino é uma realidade por causa da igreja, porque a igreja vive e permanece viva até hoje, amém? Então nós somos esse encarregado de fazer e cumprir a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque o mundo não está nem aí para Deus. O mundo não está nem aí para cumprir a vontade de Deus, mas dentro de você, Deus governa, amém? Dentro de você, Deus reina, amém, igreja? Então você já é a realidade do reino, porque a sua vida é governada por Cristo, amém? Porque a sua vida é governada pelo Senhor, e todo lugar onde há pessoas que são governadas pela vida de Deus, que fazem a vontade de Deus, ali o reino está, amém? Amém, igreja? E a manifestação do reino. O que é a manifestação do reino? Além da manifestação do reino ser aquilo que nós operamos, né, através de Cristo, como, né, restauração, cura, libertação, que isso é a manifestação desse reino que está dentro de nós e vem para fora. A manifestação do reino também é a volta de Jesus, amém? Então a manifestação do reino dos céus vai ser vista por todos quando Jesus voltar e governar de forma visível sobre a terra, amém? Jesus está voltando, amém? E ele vai estabelecer o seu trono nessa terra e nós reinaremos com ele, como diz a palavra, amém, igreja? Então, essas parábolas que nós estamos estudando falam então da aparência do reino, falam sobre a semelhança do reino. O reino dos céus é semelhante a... E ele vai começar então a trazer essa aparência, essa semelhança. Então ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então o grão de mostarda vai falar da aparência do reino e vai falar sobre o desenvolvimento anormal do reino. Você precisa anotar isso no seu coração. A parábola do grão de mostarda vai falar sobre o desenvolvimento anormal do reino. Vai falar sobre o desenvolvimento anormal do reino, dessa aparência do reino, amém? Então, nós já
sabemos e estudamos anteriormente que a parábola, toda a parábola é uma história figurada, amém? É uma metáfora, porque Jesus não queria que a multidão entendesse, só os discípulos. Então, ele vai continuar falando em parábolas para que se cumpra então, a profecia de Isaías, como está em Mateus 13, versículo 14, que nós já lemos, que eles, ouvindo não ouçam, vendo não vejam, para que o coração deles não sejam quebrantados e Jesus tenha então que salvá-los, Então, olha para mim, pode parecer algo difícil de compreender, mas Jesus, quando ele esteve na terra, ele não fez o que ele achava melhor, amém? Ele veio para cumprir exclusivamente a vontade do Pai. Jesus não esteve na terra para fazer o que ele achava melhor. Ele não viveu de acordo com as suas vontades. Ele não viveu de acordo com aquilo que ele achava que era certo, como grande parte dos crentes vivem hoje, amém? Como grande parte da igreja vive hoje, vivendo de forma que faz aquilo que gosta, aquilo que quer, aquilo que tem vontade, e faz aquilo que acha que é certo, sem estar preocupado em qual é a vontade de Deus, em ser direcionado pelo Espírito. Mas Jesus não viveu como a igreja vive nos dias de hoje. Jesus, quando veio à terra, ele viveu de acordo com a vontade do Pai. Ele viveu de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra. E Jesus precisava cumprir todas as profecias acerca dele. Todas as profecias que estavam escritas acerca dele, ele precisava cumprir. Por quê? Porque as profecias são a vontade de Deus manifesta. Toda a profecia lançada sobre Cristo, desde o Velho Testamento, é a manifestação da vontade de Deus. Então Jesus precisava cumprir as profecias. Então, como já estava escrito em Isaías, que eles iam ouvir e não poderiam entender, que eles iam ver, mas não iam enxergar, que o coração deles estava endurecido e por isso se fecharia o entendimento da palavra, porque eles ouviriam de mau grado, e para que o Senhor então não os resgatasse, não os salvasse, então o Senhor bloqueia, fecha o entendimento. Já estava escrito por Isaías. Então Jesus precisou cumprir, amém? Foi o que nós falamos na primeira parábola. Não era que eles não quisessem entender, mas precisava se cumprir aquilo que estava escrito na profecia de Isaías. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque Jesus não veio cumprir a sua vontade, ele veio para cumprir a vontade de Deus, amém? Então, antes de Jesus vir, antes do Filho vir, Deus já tinha determinado tudo o que ele tinha que fazer, inclusive como ele deveria falar. E é por isso que ele falava através de parábolas, Por isso que a maioria das suas pregações, principalmente quando estava as multidões, é através das parábolas. Então Jesus Cristo vem viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Cristo é a expressão viva do reino sobre a terra. Jesus era a expressão viva do reino sobre a terra. Por quê? Porque ele veio fazer a vontade do Pai, amém? Se você deseja ser a expressão viva do reino de Deus, do reino dos céus sobre a terra, você precisa viver a vontade de Deus. A igreja só vai ser a expressão viva do reino quando ela fizer a vontade do Pai, quando ela estiver cumprindo a vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O que eu quero dizer com isso? Que a vontade de Deus precisa ser feita através de nós. Nós precisamos nos empenhar para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Você precisa estar comprometido com a verdade da palavra, com a verdade do Evangelho. Você precisa estar comprometido não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. Afinal de contas, só reinará quem fizer a vontade do Pai. Como diz Mateus 7, a palavra vai dizer: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Mas só vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do meu Pai. Então, só vai reinar quem fizer a vontade do Pai. É por isso que você tem que dedicar a sua vida em fazer a vontade de Deus, se você deseja reinar nessa terra e reinar com Cristo na sua volta. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Eu confesso que no início, assim quando
Deus começou a nos dar entendimento acerca dessas parábolas, que tem já um tempo, eu confesso que no início não foi difícil, não de entender, mas às vezes é difícil de aceitar a ideia de que Deus está falando para a multidão, né? O Senhor está ali ministrando para uma multidão, e Ele está ministrando para pessoas que Ele sabe que não vai compreender aquilo que Ele está falando, porque Deus não quer que elas compreendam. Então, às vezes, é difícil não de entender a parábola, porque a parábola ela é bem simples de entender, amém? Mas, às vezes, é complexo na nossa cabeça, e ainda mais pelo evangelho diluído que nós ouvimos hoje, ainda mais por esse evangelho cheio de enganos, de misturas, né? De entender que Deus estava falando e Ele mesmo não queria que eles compreendessem. Que o próprio Deus fecha o entendimento para que eles não compreendam acerca dos mistérios do seu reino. E é uma ideia contrária ao Deus que é pregado hoje na igreja, que continua sendo apresentado por aí, que é um Deus que está aqui para te servir e fazer você crescer na vida e melhorar de vida, porque é como se Deus fosse o seu servo. Esse Deus que se prega hoje, que tudo que você vê, toca, você pode ter, que é seu, né? É contrário àquilo que a palavra diz, porque o próprio Deus disse: não quero que eles compreendam. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, aceita, que dói menos, amém? Porque esse Deus que andam pregando por aí não é o Deus do evangelho genuíno, amém? Não é o Cristo do reino, não é o Cristo do seu evangelho do reino. Então o próprio Deus não queria que eles compreendessem aquilo que estava sendo ministrado, e foi dado exclusivamente para os discípulos entenderem, amém? Então nós temos que sair dessa utopia, né? Que é passado para nós até hoje, que Deus está se esforçando, né, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar seres humaninhos melhores nessa terra, né? Isso é uma mentira, né? A única coisa que Deus faz e se esforça e trabalha até hoje é para o cumprimento do seu propósito, você querendo fazer parte ou não, amém, igreja? Então, desde aquele tempo, Deus, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe quem ouve a sua palavra de mau grado e quem tem um coração aberto para receber a palavra. Eu posso não saber se você está aqui de bom grado, se você está desejoso de ouvir a palavra, se o seu coração está aberto para entender acerca do reino, mas Deus sabe. Por isso que Ele fala: Ele sonda a mente e coração e dará a cada um segundo as suas obras, sendo boas ou mais, feitas dentro do corpo de Cristo. Então entenda, Deus sabe se você é a boa terra, que está desejoso pela semente, ou se o seu coração está endurecido. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E se o seu coração foi encontrado endurecido, Ele mesmo remove de você a palavra. A própria palavra vai te rejeitar, porque vai fechar o seu entendimento. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas eu não quero preocupar vocês, porque eu quero declarar que você é boa terra, amém? Porque você já entendeu que você tem que ser a boa terra, amém? Você já entendeu que você não pode ser joio, você tem que ser trigo, amém? Glória a Deus. E para a boa terra, para o trigo, que são aqueles que têm um coração disponível, coração quebrantado, esses ouvem a voz de Deus com alegria, amém? Esses ouvem, né, a palavra, a exortação com alegria. A esses é dado o revelar dos mistérios do reino dos céus, amém? Então, vamos lá. Tanto a mostarda quanto o trigo, né, que foi falado semana passada, são sementes que, quando processadas, geram alimento, amém? Então, tanto o trigo, quanto a semente da mostarda, quanto a mostarda, elas, quando processadas, elas servem para alimento, para sustento. Inclusive, a planta da mostarda, toda ela é aproveitada, até as suas raízes, né? As suas folhas são medicinais, servem para tratamento de várias enfermidades. Então tudo é aproveitado. Então serve de alimento, de nutrição, de sustento e de cura para o homem. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por isso que ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante então a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Que um homem pegou
e plantou no seu campo. O que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus, ele foi feito para alimentar, para sustentar, para nutrir, para satisfazer o homem e satisfazer a Deus, amém? Esse é o intuito do homem que pegou o grão de mostarda e plantou-lhe sobre a terra, para que essa semente se tornasse, uma hortaliça, que é o que diz a palavra, e então ela fosse alimento, sustento e cura para os homens, amém? Para a sua igreja. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Cura para a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque quando nós falamos de alimento, de mantimento, de satisfação, nós temos muitas pessoas sedentas e morrendo de fome. Pessoas dentro da igreja que estão ainda sedentas e morrendo de fome, porque às vezes o lugar que elas estão é de miséria e escassez, mas Deus é um Deus abundante, amém? E tudo que Ele faz é para nos nutrir, para nos alimentar, porque diante de Deus o banquete é farto. A mesa do Senhor, ela é farta. O banquete de Deus é farto, amém? E por isso que Ele está comparando o seu reino a algo que vem alimentar, sustentar, nutrir, porque assim é o seu reino, amém? Um lugar de nutrição, um lugar de sustento, um lugar onde nós somos fortalecidos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, Cristo e o seu reino são para nós alimento. É o lugar onde nós nos saciamos verdadeiramente. Não há outro lugar onde nós podemos encontrar saciedade que não seja em Cristo e no seu reino. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Por que isso é importante entender? Porque nós vivemos em um mundo repleto de insatisfações. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão insatisfeitas com tudo. Elas estão insatisfeitas com a sua casa, com o seu carro. Elas são insatisfeitas com o trabalho. Elas são insatisfeitas com as suas amizades. Muitos são insatisfeitos com os maridos, com as esposas que têm. Muitos são insatisfeitos com os filhos que têm. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós vivemos uma geração insatisfeita com tudo. E é por isso o grande índice de depressão, ansiedade, suicídio. Vocês estão compreendendo? Porque elas são insatisfeitas, elas são sempre desejosas, porque elas são famintas, e elas não conseguem compreender que fome é essa. Vocês não conseguem entender? Então nós vemos uma geração insatisfeita, e a solução para toda essa insatisfação do homem está somente em Cristo. A cura para essa insatisfação está em nós estabelecermos o reino de Deus nessa terra. Está em expandir o reino de Deus, o reino dos céus nessa terra, porque isso será a satisfação para o homem. Vocês estão compreendendo? Diga amém. A única satisfação para a alma do homem é o seu reino, é Cristo. Não há outra satisfação para a nossa alma que não seja Cristo. A nossa alma foi criada para Cristo, a nossa alma foi criada para reinar, amém? Desde o princípio, antes da queda, antes do pecado entrar, nós fomos totalmente formatados para viver Cristo e o seu reino nessa terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então a insatisfação da nossa alma, que o homem não consegue compreender, é a ausência de Cristo e do seu reino. Então a cura dessa insatisfação do mundo é a expansão da igreja, amém? É o avanço da igreja, porque quando a igreja avança, o reino avança. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que ele fala, vou te ensinar como vocês devem orar. Venha o teu reino, porque essa é a solução para esse mundo. Essa é a solução para toda a insatisfação, para toda a insatisfação da criação. Vocês estão compreendendo? E as pessoas estão cegas, as pessoas estão surdas, mas quando o véu for removido, todos verão que Cristo e o seu reino são a única coisa que nos satisfaz. Quando todo o véu for removido, todos poderão ver que Cristo é a nossa única satisfação. É a única coisa que dá sentido para a nossa vida. É Cristo e o seu reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém.
Sabe por que nós vamos ficar satisfeitos? Sabe por que hoje Cristo tem que ser a sua satisfação e o seu reino e viver o seu reino também? Porque quando você entende que Cristo é tudo e nos foi dado viver esse reino, então eu já sei por aquilo que eu tenho que viver, eu sei o que por aquilo que eu tenho que lutar, eu sei o motivo que eu tenho para acordar, eu sei qual é a existência e o sentido da minha vida, a minha identidade. Então eu não fico mais insatisfeita buscando por coisas que são momentâneas e temporárias, porque eu tenho o eterno dentro de mim, eu tenho uma saciedade eterna que é Cristo e o seu reino. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então o reino vem para nos dar satisfação, é o nosso propósito de vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. E uma vez esse reino implantado na terra, o governo de Deus implantado na terra, por meio da obediência à sua vontade, isso também vai satisfazer a Deus. Então, no momento que isso tudo tomar forma, a igreja ter a forma de Cristo, essa terra ter a forma do seu reino, isso também será satisfação para Deus, amém? Assim como hoje é satisfação para nós, também será satisfação para o nosso Deus, porque o plano de Deus sempre foi governar a terra, assim como Ele governa os céus, amém, igreja? E por que a semente de mostarda? Por que Ele vai comparar o reino a essa semente de mostarda? Por que Ele vai fazer a comparação da mostarda, né? Usar a mostarda para comparar a sua igreja e o seu reino? Porque o grão de mostarda, que eu vou explicar aqui que é o grão de mostarda, né? O grão de mostarda, a palavra vai dizer para nós, no versículo 32, que é a menor de todas as sementes, amém? No tempo de Jesus, era a menor das sementes. Hoje nós temos sementes menores, tá? Mas naquele tempo, dentro daquilo que eles viviam, a semente de mostarda era a menor de todas, amém? Então ele vai dizer, é a menor de todas as sementes. E ela quando cresce, ela é uma hortaliça, assim como espinafre, alface, amém? Todo mundo sabe o que é uma hortaliça? Glória a Deus, né? Mais ou menos, tem gente que não sabe muito não, né? Tu tem que comer verdura, irmão, né? Então, né? Espinafre, alface, alcelga, aquelas coisas toda verde, né? É hortaliça. E a mostarda, ela também é uma hortaliça, amém? Então ela cresce melhor à luz do sol. E ele vai comparar, por quê? Porque apesar dela ter a menor semente, ela cresce mais do que as outras hortaliças. Ela pode chegar até uns 2 metros de altura, né? A plantinha da mostarda. E ela dá umas flores amarelas lindas no campo. E ela dá tipo uma vagem, que parece até uns espetinhos assim, só que é a vagenzinha dela, e dentro tá o quê? Os grãozinhos de mostarda, amém? Dentro da vagenzinha que dá no caule da planta, ela vai nascer então, ali vai estar os grãozinhos de mostarda, né? Quando ela está madura, essa vagem abre e libera os grãos de mostarda. Vocês estão entendendo? Diga amém. Essa é a mostarda, amém? E ela é uma planta de fácil plantio e colheita, né? Ela começa a crescer muito rápido, de 40 a 70 dias ela já começa a crescer, né? De 2 a 5 meses, ela já está pronta para a colheita. Então, dependendo da colheita, você pode, né, plantar e colher ela, né, umas 3 vezes aí num ano. Você consegue ter um bom rendimento dessa planta. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, você planta, ela cresce rápido, ela gera rápido, ela frutifica rápido. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, Jesus vai dizer que essa pequena semente, a menor de todas as sementes, né? Ela vai se tornar então uma hortaliça. E vai dizer assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Nós já aprendemos com as outras parábolas que o campo é o mundo, amém? O campo está falando do mundo, está falando da terra, né? E quem é esse homem? É Cristo, amém? É o semeador, aquele que saiu para semear, tá? Então a gente já sabe através das outras parábolas que o semeador, o homem que pega para semear é o Senhor, né? É Jesus Cristo, aquele que vem semear, e o campo é o mundo, é a terra no qual a sua semente está sendo semeada. Amém? Versículo 32, o qual é, na verdade, menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as outras hortaliças. Amém?
Vamos parar aqui. O que é, então, uma hortaliça? É o que você já conhece, amém? Alface, rúcula, espinafre, então é uma planta. Por que você precisa gravar isso no seu coração? Porque a palavra vai dizer assim, continua, é maior do que as hortaliças e torna-se uma árvore. Em outra versão está assim, e se faz árvore. Então entenda, ela é uma hortaliça, mas ela se torna, ela se faz uma árvore. Ou seja, o grão de mostarda não é árvore, amém? Ela não é árvore, ela é uma hortaliça, né? Hortaliça não são árvores, significa que ela não tem tronco lenhoso, amém? Igual uma árvore, né? Que tem aquele tronco de madeira. Ela não é árvore, ela não se torna árvore, ela não vira árvore. Então a palavra está dizendo que ela vai se tornar, ela vai se fazer, né? Ela vai se esforçar pela força do seu próprio braço, não tem nada a ver com Deus, com o seu crescimento natural. Então ela vai se tornar aquilo que Deus não desenhou ela para ser. Essa mostarda, essa hortaliça, ela vai se tornar algo que Deus não desenhou ela para ser, porque ela nasceu para ser hortaliça. Porque mesmo que ela seja maior do que as outras hortaliças, mesmo que ela possa alcançar até 2 metros de altura, isso não faz com que ela se torne uma árvore. Ela só é grande, amém? Mas não quer dizer que ela seja uma árvore. Ela não deixa de ser hortaliça por conta disso. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E o que eu quero dizer? Que aqueles que são do reino, o que o Senhor está nos comunicando? Entenda. Que aqueles que são do reino não estão preocupados em serem grandes, exaltados. Aqueles que são do reino não estão preocupados com a aparência, não estão preocupados com o volume, não estão preocupados com o tamanho, com a grandeza, com a posição e com o poder. Vocês estão entendendo? Diga amém. Os do reino estão preocupados em cumprir a vontade do Pai. A sua única preocupação é fazer a vontade do Pai. Entenda, Jesus poderia ilustrar essa parábola com um carvalho, uma árvore grande, robusta. Ele poderia, se ele quisesse, fazer essa parábola comparando, né, o reino com o cedro do Líbano, que é uma das maiores árvores que tem, de raízes profundas e pode chegar até 40 metros de altura. Então Jesus poderia ter usado árvores frondosas que se destacavam, mas não foi isso que Jesus fez, foi? Ele usou a menor das sementes, uma hortaliça, para falar acerca da sua igreja e do seu reino. Então ele ilustra o reino com uma mostarda, ele ilustra o reino com uma hortaliça. Se ele quisesse falar de uma árvore frondosa, ele tinha falado árvore frondosa. Deus não tem problema para se comunicar, amém? Ele não tem problema de se expressar. O Espírito de Deus, né? Ele não tem problema para falar aquilo que ele deseja. E se ele disse que é uma hortaliça, é uma hortaliça. Então, ele vai dizer que como uma hortaliça, né? Assim é o reino dos céus. Por quê? Porque a palavra vai dizer que o menor do reino dos céus será o maior. Aqueles que servem hoje serão servidos no reino, amém? Porque Deus traz essa comparação. A palavra vai dizer que o maior homem dessa terra, quando ele comparou a João Batista, que ele vai dizer que João Batista é o maior, nascido de mulher, mas o menor do reino é maior do que ele. Então, os que são do reino verdadeiramente não estão preocupados com fama, sucesso, não estão preocupados em serem aplaudidos, não estão preocupados com aquilo que o homem deseja, não estão preocupados em agradar o homem, estão preocupados exclusivamente em satisfazer a Deus. Porque vivem para Deus. Aqueles que são do reino verdadeiramente, eles estão preocupados apenas em viver a vontade de Deus, em satisfazer o Pai, em viver pelo propósito. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por quê? Porque quem é do reino não tem tempo para perder com as coisas dessa terra. Não tem tempo para perder com vãs discussões. Não tem tempo para perder com quem não quer nada.
porque estão preocupados com a expansão desse reino, estão preocupados com a expansão da igreja, estão preocupados com o avanço do reino sobre a terra, para que Jesus venha, estão cumprindo o ID do Senhor, porque toda a terra precisa ouvir acerca do evangelho do reino, para que Jesus venha. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então a igreja do reino, a igreja que está sendo preparada para Cristo, é uma igreja madura. É uma igreja onde os frutos da sua madurez, os frutos da sua maturidade vão ser alimento, vão se tornar alimento. É isso que ele está dizendo. A árvore, a semente que eu plantei, quando ela amadurecer, ela vai gerar alimento para outros. Quando ela amadurecer, quando ela chegar na sua maturidade, ela vai ser alimento, ela vai ser sustento, ela vai ser satisfação para o homem e satisfação para mim. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então essa é a nossa preocupação, daqueles que são verdadeiramente do reino. Entenderam até aqui? Diga amém. Então vamos continuar. 32. Então vai dizer, então ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e se faz árvore e se torna árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então entenda, ela torna-se, ela se faz, ou seja, nós fomos chamados para ser mostarda, amém? Fomos chamados para ser hortaliça, amém? Amém, igreja? A igreja de Cristo na terra foi chamada para ser, ter a aparência da mostarda, ser semelhante à mostarda, a uma hortaliça que gera fruto, que gera alimento, amém? Que gera sustento. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas ela vai se fazer outra coisa. Ela vai se tornar outra coisa. Porque tem grande parte que não vai querer ser aquilo que Deus desenhou para ser. Grande parte da igreja não vai desejar ser aquilo que Deus desenhou a respeito delas. Então elas vão se tornar outras coisas. Os desejos do seu coração vão torná-las algo diferente daquilo que Deus desenhou para a vida delas. Então ela vai se fazer, ela vai se tornar, ela vai distorcer a natureza pela qual ela foi criada, e ela vai se fazer pela sua própria vontade, pelo esforço do seu braço, pela sua vaidade, aquilo que Deus não desenhou ela para ser, e ela vai contra a própria natureza de Deus. E essa é a maior parte da igreja hoje em dia. Ela não deseja ser e se tornar aquilo que Deus desenhou a respeito dela. E ela então vai em busca dos seus sonhos. Ela vai em busca daquilo que ela deseja e se tornar aquilo que satisfaz o seu próprio coração. Por isso que essa parábola é uma denúncia ao desenvolvimento anormal do reino. Porque ele plantou uma semente para ser algo, e ela desejou ser outra coisa. E ela se esforçou a ponto de se tornar outra coisa. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por quê? Por que ela vai contra a própria natureza? Porque mostarda não é árvore. Mostarda é hortaliça. Deus determinou, lá em Gênesis 1, eu não vou ler, né, para você anotar a referência. Gênesis 1, versículo 11 e 12, vai dizer que Deus determinou que cada planta, que cada animal produziria segundo a sua espécie. Então, cada planta tem que gerar segundo a sua espécie. Se eu planto uma semente de laranja, tem que nascer lá. Se eu planto uma semente de maçã, tem que nascer Eu não posso plantar uma maçã e nascer manga, posso? Se isso acontece, é uma distorção da criação de Deus, amém? Porque Deus criou, fez toda a criação, que cada um venha produzir segundo a sua espécie, amém? E é por isso que gente não tem filho boneco, amém? Isso quem faz é a fábrica, tá? Porque Deus desenhou que cada um gere segundo a sua espécie, né? É mais uma prova da distorção da criação de Deus, amém? Jesus está voltando, amém, igreja? Esses sinais não deveriam nos assustar, deveriam nos alegrar, porque Jesus está às portas, amém?
Então, o que acontece? Ela nasceu para ser uma hortaliça, mas ela rejeita ser uma hortaliça, ela se faz uma árvore, ela torna-se uma árvore, o que é uma anomalia, é uma perversão do desenho de Deus, uma perversão da criação. Há uma quebra da lei natural da criação de Deus, o fato dela ter se tornado uma árvore. Então eu sei que eu já ouvi, e provavelmente você também já ouviu, pessoas que a gente conhece, pessoas conhecidas, né, que pregam a palavra, que falam que glória a Deus, que plantou uma mostarda, virou uma árvore, a igreja está crescendo. Não, ela está depravada e corrompida. Porque quando se planta o grão de mostarda, o que Deus espera colher é de uma hortaliça, não é uma árvore. Então isso não mostra o crescimento sadio da igreja, mostra o desenvolvimento anormal, uma corrupção, uma perversão da lei natural de Deus, do desenho de Deus. O que significa que algo entrou na igreja, que contaminou a igreja, que corrompeu a igreja e corrompeu o desenho original de Deus. Algo entrou que modificou, que quebrou a lei natural do Senhor, que veio corromper, que veio perverter o desenho original de Deus. E isso é muito grave, igreja. Pastor, e o que corrompeu essa hortaliça? Ela é corrompida pela própria satisfação, porque ela foi gerada para satisfazer a Deus e satisfazer a homens como alimento, como vida de Deus, amém? Mas ela, pelos seus próprios desejos, pela sua própria satisfação, pelo seu próprio interesse, pela sua vaidade, ela se corrompe e vai se tornar aquilo que Deus não desenhou acerca do seu respeito. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus vai falar que a árvore não se conhece pela aparência exterior, a árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos que ela dá. Não é porque ela é grande, frondosa, não é porque ela tem uma aparência bonita. A árvore se conhece pelos frutos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O que significa? Significa que a igreja deixou de se preocupar com o reino e começou a procurar por si só mecanismos para crescer, para aparecer, para se desenvolver fora de Cristo. A igreja começou a buscar mecanismos que a satisfaçam, que ao invés de ela se preocupar com o reino, ela está edificando o seu próprio império. Porque quem quer ser uma hortaliça, né? Uma plantinha, né? Uma folhinha. Todo mundo quer ser árvore grande, frondosa, forte, robusta. Mas nem tudo aquilo que cresce tem a aprovação de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as aparências enganam, amém? Então, ela vai buscar essa igreja que compõe esse reino. Ela vai buscar então satisfazer seus próprios desejos, satisfação para si, os seus interesses, debaixo da sua vaidade. Então ela busca os seus próprios meios de crescer, seus próprios meios de aparecer fora de Cristo. Por que fora de Cristo? Porque é impossível você estar em Cristo e frutificar algo diferente dele. É impossível você, estando verdadeiramente em Cristo, você frutificar algo que não seja Ele, que não seja da vontade dEle. Tudo que você frutifica, que é diferente de Cristo, diferente do desenho, você está fazendo fora de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então essa parábola está denunciando esse crescimento, essa busca de aparecer, de se desenvolver, esse crescimento anormal dos componentes do reino, que é a sua igreja. Porque como eu já falei, as parábolas estão falando para a igreja, não é para o ímpio, não é para a multidão. Sabe por quê? Porque ele não deu entendimento para a multidão. Não. Está falando da igreja. Continua falando para a igreja. Então, tem muita igreja, componente desse reino, que desejou no seu coração se tornar aquilo que Deus não desejou.
que deseja viver a sua vontade, os seus próprios desenhos, seus próprios interesses. Então ela vai falar da corrupção dessa igreja em nome de poder, em nome de crescimento e em nome de dinheiro. É uma denúncia à igreja. E pode parecer, né, que está falando da igreja de hoje, porque isso acontece desde aquele tempo. Homens que buscam usar do evangelho em nome de poder, crescimento pessoal, em nome de riquezas pessoais. Então escute, toda vez que você deixa de viver o desenho de Deus, toda vez que você deixa de viver a vontade de Deus, toda vez que você passa a viver por si mesmo, para a sua própria satisfação, buscando os seus próprios meios de crescer, de aparecer, você se torna um abrigo, um lugar acolhedor e confortável para o maligno. Eu poderia dizer até que você é o joio, mas foi o joio que contaminou essa semente. Então entenda, por que está dizendo isso? Porque está escrito, não sou eu. Está aí, ó, vamos lá. Versículo 32. E torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham sobre os seus ramos. O que é as aves do céu, que nós aprendemos já na primeira parábola do semeador? Está lá em Mateus 13, versículo 4 e versículo 19. Diz que as aves do céu é o maligno. Por isso eu falo, para entender a parábola você tem que saber as outras, né? Para você não perder o link. Então ele já explicou, então ele não vai explicar de novo, amém? Ele já explicou quem era o homem, quem era o campo. Ele já explicou quem são as aves. Então, ó, vai dizer que ela se torna uma árvore de modo que as aves do céu, o maligno, vêm e se aninha nos seus ramos. Olha que belezura. Você se torna casa de Satanás. Toda vez que você deseja fazer os seus próprios rabiscos e viver pela sua vontade e sai do desenho de Deus, e você vai se tornar algo que Deus não chamou você para ser, você se faz algo que Deus não te gerou para ser, você vai se tornar, porque a palavra diz que você vai crescer, vai aparecer, vai se tornar uma árvore frondosa. Mas quem vai habitar naquele lugar são as aves do céu, é o maligno. Vai achar ninho, ninho é morada, vai encontrar morada em você. É o que diz lá em Apocalipse 2, versículo 13. Apocalipse 2, 13 está falando sobre a igreja de Pérgamo, que a gente vai entrar, eu vou explicar. E vai dizer que dentro da igreja de Pérgamo foi estabelecido o trono de Satanás. Fala que a igreja de Pérgamo habita aonde está o trono de Satanás. Por quê? Porque as aves vieram e se aninharam na copa da árvore, achou lugar, achou morada nessa árvore frondosa, que é a igreja. Porque a igreja desejou se tornar aquilo que ela não nasceu para ser. Por que a gente vai comparar com a igreja de Pérgamo? É porque, eu não sei se foi falado antes, creio que não, mas as 7 parábolas, né, de Mateus 13, elas estão ligadas às 7 igrejas do Apocalipse, amém? Então, as 7 parábolas têm correspondência com as 7 igrejas, tá? Então, nós estamos na terceira parábola, certo? Então, ela faz correspondência à terceira igreja, lá em Apocalipse 2, que é a igreja de Pérgamo, né? É muito trabalhoso ter que fazer essa comparação num culto. Isso precisaria de um estudo, amém? A gente sentar e estudar para comparar todas elas, né? Mas, para você entender essa parábola, eu preciso que você entenda um pouco o que fala na igreja de Pérgamo, amém? Então, eu vou tentar explicar de forma sucinta, para a glória do Senhor, amém? Então Apocalipse 2, versículo 12 vai mostrar o que essa mostarda se tornou, vai mostrar, né, o que se torna essa árvore, que é a igreja, que está falando da igreja, amém? Vocês entenderam que está falando da igreja, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 12, se você pode deixar marcado aí, lá rapidinho, mas de qualquer forma eu vou ler, vai dizer assim:
Ao mensageiro da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então está dizendo que essa igreja, Satanás habita nela. Que nessa igreja, que ela fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Porque ele veio até a árvore e fez um ninho. Ele fez morada. Então eu entendo, a igreja em Pérgamo, essa é um período onde a igreja se casa com o mundo. É o que representa a palavra Pérgamo, uma igreja aliançada ao mundo. Por quê? Porque é nesse período que a igreja vai se corromper. Assim como a mostarda, a hortaliça se corrompe para se tornar uma árvore. Vocês estão conseguindo fazer a conexão? Diga amém. Essa igreja que representa essa parábola, ela se corrompe. É onde a igreja, que nasceu para ser alimento, sustento, nutrição, satisfação para o homem, provedora daqueles que precisam de alimento e satisfação para Deus, ela se faz árvore, ela se torna árvore. Ela não quer ser aquilo que Deus desenhou ela para ser, porque ela quer mais, Ela quer ser outra coisa, ela quer se satisfazer. Então ela se corrompe e ela vai se tornar então a morada de Satanás, o ninho de Satanás, onde o trono de Satanás vai estar. Por quê? Porque essa igreja, a partir do século IV, no Império de Constantino, ela vai se tornar aliançada ao Estado. Constantino estava cansado de perseguir o cristão, porque antes disso a igreja era perseguida, amém? Era perseguida, ela tinha que se esconder dentro das cavernas. Só que quanto mais Constantino matava os cristãos, a palavra vai dizer que aumentava o número de discípulos, amém? Conforme aumentava a palavra, aumentava o número de discípulos. Quanto mais matavam nas arenas, matavam os cristãos, quanto mais Roma perseguiu a igreja, mais a igreja cresceu, amém? O que Constantino pensou? Eu não posso contra o meu inimigo, porque quanto mais eu bato, mais ele cresce. Então eu vou me juntar a ela. E Constantino faz da igreja a religião do império. Isso automaticamente faz com que os seus súditos, o seu reinado, se torne também agora o quê? Igreja. Então agora eu compartilho dessa mesma ideia, dessa mesma religião. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então a igreja, ela incha. Ela não cresce na medida de Deus, ela não cresce de forma saudável, ela vai inchar, porque agora o império e a igreja se tornam uma. Porque agora ela está aliançada ao mundo, A igreja vai se unir ao império. Então de igreja perseguida, de igreja escondida, ela passa para templos luxuosos, lotados de pessoas seguidoras de quem? De Constantino. Porque elas não conheciam Cristo. A palavra vai dizer que só Antipas foi fiel até o fim. E por isso que o testemunho de Jesus permaneceu. Porque tinha alguns remanescentes, amém? Para testemunhar acerca de Cristo. Mas a igreja inchou e cresceu por conta do império. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então ela deixa o reino, de buscar o reino, de viver o reino, de viver para Deus. E ela vai se aliançar a esse mundo. E aí começa a contaminação, a degradação, a decadência da igreja. Porque o mundo entrou na igreja. E é por isso que nós temos que lutar com todas as nossas forças para que o mundo não entre na igreja. As coisas do mundo não podem fazer parte da igreja. As festividades do mundo não podem entrar dentro da igreja. Isso é corrupção, decadência da igreja. Isso é degradação. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nós não podemos nos misturar com o mundo. A igreja e o mundo não se misturam. A igreja e o Estado não se misturam. A igreja já tem um governo e é o governo soberano de Cristo.
Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. E até hoje é assim. Poucos são aqueles que desejam conhecer mais de Cristo. Poucos são aqueles que vêm à igreja para conhecer de Cristo, para viver Cristo, para viver a sua vontade. A grande massa hoje em dia congrega em lugares, se ajuntam a um sistema que pode os beneficiar. Hoje a maioria faz parte de um lugar porque é legal, porque é cool, porque está hypado, porque é da moda, porque pode te dar algo, pode dar visibilidade, pode te abençoar de alguma forma, como se Cristo não fosse suficiente. Poucos são os que buscam a igreja para viver as mesmas tribulações que Cristo, que tomam a sua cruz, que vivem o verdadeiro evangelho, que é viver para fazer a vontade do Pai, para que a igreja avance, o reino avance, para que Cristo seja visto. Uma igreja que deveria viver para satisfazer a Deus, viver em obediência à sua vontade, vai se tornar aquilo que Deus não desenhou para ela, porque agora ela está aliançada ao mundo. Porque agora nada a ver, né? Agora ser religioso é o discurso deles para aqueles que buscam viver a vontade de Deus. É como o joio e o trigo, igreja, crescem juntos, mas joio é joio e trigo é trigo. É como a palavra diz sobre a videira verdadeira e a falsa videira. Parece que é videira, mas no final o Senhor vai mostrar quem é a videira verdadeira e quem é a falsa videira. É igual o grão de mostarda. Ela foi gerada para ser hortaliça, mas chegou uma hora que ela decidiu viver a própria vida, viver as suas próprias vontades, e ela vai se tornar uma árvore. É como a igreja e a Babilônia. A igreja e o reino de Deus, a Babilônia, a prostituta e o império das trevas. Elas crescem juntos, igual o joio e o trigo, mas quando amadurecer, vai dar para ver quem é quem. Quando amadurecer, vai dar para ver quem é igreja e quem é prostituta. Vai dar para ver quem é a igreja verdadeira e quem é a grande meretriz, a grande Babilônia. Sabe por quê? Pode ser bonita por fora, grande, pode estar inchada de gente, mas não tem vida de verdade. Porque Cristo não é o centro. Porque Cristo não é o governo. Porque ela decidiu se tornar aquilo que Deus não chamou ela para ser. E sabe qual é o problema de tudo isso? Que tem muita gente sendo enganada. O problema desse falso evangelho, desse evangelho enganoso, que glorifica que a mostarda se tornou árvore, é que tem muita gente sendo enganada, que não sabe diferenciar a noiva da prostituta, que não sabe a diferença da noiva para a Babilônia. Tem gente andando com a prostituta, garantindo que está andando com a noiva, mas está andando com a prostituta. Ela vai jurar de pé junto que está andando com a noiva, mas não está. E o pior, a degradação está tão grande e cada vez piora, que tem gente declarando ser noiva e é prostituta. Tem gente declarando que é a igreja do Cordeiro, mas é a grande Babilônia. Porque saiu do desenho de Deus. Desejou viver pela sua própria vontade, pelos seus interesses, buscar os seus próprios meios de crescimento, desenvolvimento. E é por isso que o Senhor está denunciando essa anormalidade, essa perversão dentro da sua igreja. A palavra nos ensina que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A palavra nos ensina que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Mas parece que as pessoas só leem a Bíblia e guardam aquilo que convém. Não confunda impérios com o reino de Deus. Não confunda impérios com o reino dos céus, que está sendo estabelecido e expandido nesse tempo. Porque onde o reino está, não há lugar para impérios.
Aonde o reino está, não há lugar para esse tipo de árvore. Aonde o reino está, não há lugar para a Babilônia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então a parábola do grão de mostarda, assim como a igreja em Pérgamo, faz uma denúncia à igreja que se corrompeu. Uma denúncia dessa igreja corrompida, depravada. Dessa igreja anormal, que tem a aparência do reino, mas que se corrompeu. Ela foi gerada para frutificar. Ela foi gerada para ser alimento para esse reino, para ser alimento aos componentes desse reino, mas ela desejou ser outra coisa. Tem a aparência exterior do reino, que quando olha fala, isso só pode ter reino de Deus. Ali está o reino de Deus, olha o tamanho, olha como é bonito, olha como é grande, olha como é rica, olha como é abastada. Mas não tem vida interior, porque é impossível você crescer dentro do seu desenho e ter a vida de Deus. Quando você cresce dentro do seu próprio desenho, a única coisa que você tem é a sua própria vida, e a única coisa que habita em você e faz morada é o trono de Satanás. As aves do céu vêm e formam ninhos nos seus ramos. Tem aparência de reino, mas não tem realidade, porque não tem vida interior. E se não tem vida interior, não é reino de Deus, não é a igreja de Deus e não é o evangelho. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Eu falei para você segurar na cadeira, amém? Parece uma parábola tão bonita, né? Inofensiva. Deixa eu falar uma coisa, igreja. A gente dorme, amém? Você não dorme? Pouco ou muito você dorme, amém? O mundo espiritual não dorme. Eu e você dormimos, né? Precisamos, fisiologicamente, de 8 horas de sono por dia. E a mulher precisa de mais, é comprovado. Deixa a sua mulher dormir, amém? É comprovado, né? Porque ela é multitarefal, né? E o homem não. Isso diz a neurociência, né? Não sou eu, não estou defendendo as mulheres, apesar de ser uma, né? Mas... Então entenda, você dorme, eu durmo, mas o mundo espiritual não dorme. A gente dorme, a gente descansa, a gente se distrai. Você vai ver filme, você vai no cinema, você vê Netflix, você sai de casa, você sai para comer, mas as trevas não param. As trevas não se distraem nem por 1 milésimo de segundo. Então esse continua sendo o trabalho do maligno. Primeiro, acompanha comigo dentro das parábolas. Ele vem e tenta roubar a semente que está na beira do... Então ele vem tentar roubar a semente. Mas se ele não consegue, ele semeia uma erva daninha no campo. E se ele também não consegue roubar as suas forças, seus nutrientes e te destruir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai jogar um engano dentro da sua alma. E vai dizer para você, você pode ser muito mais. Você pode muito mais do que Deus te deu. Assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que vocês também sejam enganadas. Então ele vem e fala, você pode mais. Você pode comer mais, você pode tocar mais, você pode ir muito além. Deus quer limitar o seu conhecimento, mas você pode comer da árvore e conhecer tudo aquilo que Deus conhece. E ele vai continuar. Até o quê? Até eu perder minha salvação? Não. Até te tirar do desenho. Porque quando você saiu do desenho, você perde o reino. Porque ele sabe que não pode tomar sua salvação. O diabo sabe que não pode te levar para o inferno, porque a salvação foi pela graça e sacrifício de Cristo, amém? Mas ele pode te fazer perder o reino. Você vivendo e se tornando aquilo que Deus não desenhou você para ser. Você vivendo uma vida que Deus não te chamou para viver. Você vivendo segundo a sua vontade. Ele sabe que pode te fazer perder o reino. Basta uma contaminaçãozinha na sua alma e você vai desejar ter, tocar e fazer aquilo que Deus não desenhou você para fazer, aquilo que Deus não desenhou você para ser. E de mostarda, hortaliça, você se torna uma grande árvore. Tudo isso para atrasar o avanço da igreja. Tudo isso para atrasar o avanço do reino. Tudo isso para atrasar a volta de Cristo. As trevas não dormem. Olha para mim. A igreja do Senhor,
ela é edificada pelo evangelho genuíno de Deus, amém? Ela não é edificada por aquilo que os homens pensam, por aquilo que os homens falam, por aquilo que os homens desejam, ou pelas suas expectativas. A igreja de Cristo, ela é edificada pela palavra de Deus. Ela é edificada pelo seu evangelho genuíno, porque no evangelho está o poder de Deus, amém, igreja? Só que tem um problema. Qual é o problema? Quando eu substituo a palavra, quando eu substituo a verdade, quando eu substituo o evangelho por outra coisa. E sabe o que acontece? Não significa que não vai crescer, porque cresce. Tornou-se árvore, amém? Se fez árvore, não se fez? Cresceu, não cresceu? Diga amém. Não quer dizer que você substituindo o evangelho por um outro evangelho, por um falso evangelho, por um meio evangelho, por uma meia verdade, pelas suas expectativas, pelo seu entendimento, não vai crescer. Pela sabedoria dessa terra, não quer dizer que não vai crescer, porque cresce. Está comprovado na palavra que cresce. Só que ficar grande, encher, não quer dizer que é aprovado por Deus, porque nem tudo que cresce e da maneira que cresce é aprovado pelo Senhor, porque quando chegar naquele dia Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas sabe qual é a dedução do homem? Que não entendeu que nós vivemos pela fé e não pela vista, porque a palavra está escrito: nós vivemos pela fé, não pela vista. A dedução é: se está crescendo, está dando certo. Se está dando certo, é de Deus. Mas não é assim. Existe um padrão. Existe um padrão do evangelho. Existe um desenho. Então não negocie o evangelho. Não diminua o padrão. Nós não podemos diminuir o padrão de Deus, o desenho de Deus. Não podemos diminuir o evangelho por conta das nossas expectativas, daquilo que nós desejamos. Se eu entendo, diga amém. O padrão de Cristo, o padrão do reino é um padrão elevado. E eu não posso reduzir esse padrão para se encaixar naquilo que eu quero da minha vida, para encaixar com aquilo que eu desejo e quero viver. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Não negocie o evangelho. Quem é do reino não negocia o evangelho, não diminui o padrão do evangelho. Deixa eu falar uma coisa: se a palavra não fizer a igreja crescer, não tente outra coisa, para que você não se transforme de hortaliça em árvore, onde as aves do céu vêm e se aninham. Sabe por quê? A palavra me garante, em Atos 6, versículo 7, que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos. Quando cresce a palavra, o que se aumenta é o número de, e não da multidão. Multidão é sempre multidão, e a esses não foi dado a revelação do reino. Quando a palavra cresce, o que tem que crescer é o número de. Então nem todo crescimento é crescimento para Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Todo crescimento que não vem do evangelho de Cristo é uma mentira. Todo crescimento que não vem da verdade de Cristo, da verdade do evangelho, é engano. Porque a palavra de Deus é a boa semente que frutifica por si mesmo. É a boa semente que cresce, que gera. Você está entendendo? Diga amém. Então a igreja tem que entender que ela não é edificada, ela não é aperfeiçoada, ela não cresce por palavras que agradam o seu coração. A igreja, ela é edificada e aperfeiçoada pela palavra do evangelho do reino de Deus. A igreja não é edificada com terapias motivacionais. A igreja não é edificada pelo fato de eu falar algo para você e você gritar: glória a Deus, aleluia. A igreja não cresce com palavras motivacionais. Olha como você é bom, olha como você está bem naquilo, olha como você é bem sucedido, olha como você é vitorioso. Não é por isso que a igreja cresce. A igreja não é motivada pelo que está na moda, pelo que está no mundo, pelos coachings. A igreja não cresce com as modinhas de sucesso, né, que já mencionamos aqui milhares de vezes.
A igreja não é edificada por obra dos homens, ela é edificada pela palavra genuína. Cristo edifica a sua igreja. A igreja é edificada pelo Senhor e nada pode sair dos parâmetros, nada pode sair do padrão pelo qual Deus criou a igreja. Senão você quebra a lei da criação, você quebra os princípios de Deus, você sai do desenho e a única coisa que você vai se tornar, mesmo que grande, é a habitação de Satanás. Então, o que nós como igreja, como noiva, como grão de mostarda, que é hortaliça, que não se torna árvore, temos que fazer temos que pregar a palavra do reino. Nós temos que pregar o evangelho genuíno, temos que pregar esse evangelho vivo, temos que alimentar os nossos irmãos com a palavra genuína. Você que é hortaliça, que é mostarda, que não se corrompeu, tem que ser alimento, porque a contaminação tem que sair do meio da igreja. Para aquilo que entrou, que se corrompeu, que foi infectada, que virou uma raiz de mentira, que virou uma raiz de engano, que virou amargura dentro da igreja, seja retirado da igreja. Nós precisamos crescer na vontade de Deus, no propósito de Deus, nos parâmetros de Deus, na medida de Deus, no desenho de Deus, para que tudo aquilo que é perversão, deturpação, corrupção, seja removido. A igreja não precisa se preocupar em agradar o coração dos homens. Nós temos que nos preocupar em pregar a palavra. A minha preocupação aqui é formar Cristo em vocês. Não é se você vai sair alegre, se você vai sair daqui meu amigo, se você vai sair daqui sorrindo para mim. Isso pouco me interessa. O que me interessa é Cristo sendo formado em vós. O que me interessa é que você amadureça, que você cresça em Cristo, que você cresça no desenho de Deus, que você seja a igreja que Deus desenhou você para ser. Então a nossa preocupação é falar do reino de Deus, é agradar o coração de Deus. O papel da igreja é fluir, funcionar, operar e expressar a Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Não se esqueça, e eu vou terminar aqui. A escrava, a prostituta, a Babilônia também gera filhos. E a palavra vai nos dizer que a escrava gera mais filhos do que a noiva. A palavra vai nos dizer que a escrava, a prostituta, a Babilônia, ela gera mais filhos do que a esposa. Mas não quer dizer que Cristo aprove a prostituta ou reconheça a prostituta e reconheça os filhos da escrava. Porque ele vai dizer no final de tudo: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, operei maravilhas. Ele vai dizer: nunca te conheci, não te aprovo, porque eu só aprovo aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque tudo aquilo que a gente faz fora de Cristo, Deus não aprova e Deus não reconhece. Vocês estão entendendo? Diga amém. Fique de pé. Fique de pé para você ter a sensação que estamos terminando. E eu poder ministrar mais umas 5 páginas. Mentira. Entenda uma coisa, não é sobre não crescer, amém? Eu não estou pregando contra o crescimento, amém? Nós temos que crescer e desenvolver, mas dentro do desenho de Deus, amém? Não pode ser pela força do meu braço, não pode ser pela força do seu braço, não pode ser pelas minhas intenções, tem que ser pelas intenções de Deus, amém? Dentro da vontade de Deus, do querer de Deus. É sobre gerar frutos que fazem parte da nossa espécie, para que a gente não gere anomalias, para que a gente não gere coisas que são perversão para o reino dos céus. É sobre querer ser aquilo que Deus te chamou para ser, amém? Não deseje ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não deseje se tornar
Não se faça aquilo que Deus não te gerou para ser. É sobre você se tornar aquilo que Deus desenhou. Deus tem um desenho para a sua igreja. E o nosso padrão é Cristo. O nosso desenho é Cristo. E tudo aquilo que saia de Cristo não serve. Se você foi chamado para gerar como hortaliça, gere como hortaliça. Ela gera muitas vezes. Ela frutifica abundantemente. E ela gera uma planta que em proporções é maior do que ela, infinitamente mais. É sobre gerar debaixo da vontade de Deus, amém? Nós não podemos desenvolver de forma normal. O nosso crescimento está pautado em Cristo, amém? O nosso crescimento está pautado na palavra genuína. A gente não precisa de invenção. A gente tem tudo o que precisa, que é Cristo. A gente não precisa de invenção do mundo. A gente não precisa trazer o mundo para a igreja. Nós temos tudo que é suficiente, que é a sua palavra, que é Cristo, que é o seu reino. Vocês estão entendendo? Diga amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Como eu disse, a palavra vem nos confrontar. As parábolas do reino vêm nos confrontar. Mas que a gente possa começar a olhar para a gente mesmo. Que você possa começar a olhar para você, para quem você é. Olhar aquilo que nós estamos fazendo. Para que a gente possa olhar aquilo que nós estamos nos tornando. Para que a gente tome cuidado com as contaminações desse mundo, amém? Toma cuidado, porque o diabo não dorme. As trevas não param. Toma cuidado, porque como diz a parábola do joio e do trigo, enquanto eles estavam dormindo, o inimigo veio e semeou o joio. Vocês estão entendendo? Diga amém. Toma cuidado. Nós temos que estar sempre despertos, atentos, para que o inimigo não venha semear no nosso coração, para que a gente não seja como Eva e sejamos enganados e começamos a desejar aquilo que Deus não colocou dentro de nós. Para que a gente não venha querer se tornar aquilo que Deus não desenhou para a nossa vida. Para que a gente não venha ser aquilo que Deus não chamou a gente para ser. Para que a gente possa gerar de acordo com a vontade de Deus. Estão entendendo? Diga amém. Vamos louvar.